conferências, floresça onde Jesus te plantar. Nós estamos no estudo do livro de Gálatas e é um livro desafiador. Eu os convido para que abram suas Bíblias, aqueles que não as têm poderão acompanhar aqui pelo telão e eu incentivo para que você, se possível, traga a sua Bíblia, inclusive faça anotações, principalmente domingo de manhã, que é mais um estudo, e à noite é uma pregação, mas de repente sempre tem algo que Deus fala no seu coração e você pode destacar. Gálatas 2, de 1 a 10. Antes de lermos, uma pergunta: por que a religiosidade engana as pessoas e as leva para fora do verdadeiro Evangelho? Então nós estamos tratando de religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é quando a pessoa vive a fé que ela professa em Jesus, mas numa vaidade própria. Quando ela se enche de orgulho por pertencer a uma determinada igreja, por fazer determinadas coisas para Deus, e ela entende que Deus é como se tivesse uma obrigação de retribuir o esforço dela. Religiosidade também olha para as pessoas, é fiscal de Deus, vê quem está errando, quem não está, quem está pecando. E o cristianismo é local de recuperação, é um hospital. Alguns na UTI, outros no quarto, outros no apartamento, outros cuidando da sutura, mas é um local de cura, um local de transformação. Gálatas 2, de 1 a 10. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, Paulo escrevendo, com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Lembrando que gentios são todos aqueles povos, e até hoje, que não são o povo judeu. Então, todos que pertencem a qualquer outra nação que não é um judeu, ele é considerado como gentio. Não é pejorativo não, mas é só uma identificação. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Mas isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser de alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é outro nome de Pedro, e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram
que nós lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Vamos orar? Deus, a Tua palavra, ela só ganha sentido com a ação do Teu Santo Espírito, que no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa mente, provoca a mudança que o Senhor deseja. Então, nesta noite, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar, a começar em mim. Fala, Senhor, a cada coração. Queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, não é uma passagem que eu particularmente diria o seguinte: eu vou pregar essa mensagem. Mas como nós estamos pregando uma série no livro de Gálatas, o desafio hoje é pregar sobre ela. Tim Keller, um grande pregador, um homem de Deus, que já partiu para a glória, marcou muito a nossa geração atual. Ele diz o seguinte sobre essa passagem, que nunca ouviu uma passagem ser lida, essa passagem ser lida em casamento. E nenhum versículo bordado com os dizeres dessa passagem. Mas ao analisá-la, eu particularmente, na orientação do Espírito Santo, percebi que é uma mensagem que contém uma mensagem, algo que Deus quer falar conosco, muito importante. Fico feliz que nós estejamos e sendo desafiados a refletir sobre ela hoje. E para dar continuidade, também para que nós possamos entender aonde que Deus quer nos guiar, eu vou fazer uma descontração. Eu estava lendo uma reportagem sobre um homem que ele estava num relacionamento tóxico com a sua esposa. Ele não aguentava mais a sua esposa. A sua esposa o incomodava muito, não aguentava mais. Ele dizia: o que eu faço? Sabe o que ele fez? Era uma cidade pequena, ele foi no banco da cidade, chegou para o caixa do banco e disse assim, isso nos Estados Unidos, é um assalto, passa todo o dinheiro. A menina do caixa, tremendo, pensando que ele estivesse armado, passou todo o dinheiro do caixa para ele. Ele pegou o dinheiro e não correu, não saiu da agência imediatamente, não fugiu. Ele pegou o dinheiro e ficou sentado numa poltrona lá da agência. Pegou o dinheiro e ficou sentado. Claro, o pessoal do banco chamou a polícia. A polícia veio e prendeu. E aí a própria polícia perguntou, mas todo mundo que faz um assalto, as pessoas que fazem um assalto, elas fogem. Por que você não fugiu? Ele diz assim, porque eu queria ser preso para não voltar mais para minha casa. Ele queria fugir da mulher. Gente, mas essa história é um pouco tragicômica. O juiz, olhando a ficha dele, um homem correto, sempre trabalhou, determinou a prisão dele domiciliar, com tornozeleira. Ele não podia sair de casa. Ele queria fugir de casa e o juiz o prendeu dentro de casa. Ah, pastor, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje, com a passagem? Qual o malabarismo que o senhor vai fazer para que nós entendamos que há uma conexão dessa história com a passagem de hoje? Queridos, nós vivíamos longe de Jesus, aprisionados. Jesus veio e nós não tínhamos nada para oferecer. Quem pensa que tem algo a oferecer para Deus, eu sou uma pessoa boa, nada disso conta. Nós só tínhamos os nossos pecados, como cantamos. E quando oferecemos os nossos pecados, a nossa vida de pecado, Ele nos amou, nos perdoou. Coisa fantástica. E aí a gente começa a andar com Deus, e a gente quer voltar para o passado. Nós queremos nos prender àquela vida perdida, centrada no eu. A religiosidade, ela
A pessoa de repente teve uma experiência com Deus, mas de repente ela se enche de si, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua petulância. Ela diz: eu vou viver a vida cristã como eu entendo que deve ser. Eu vou viver a vida cristã olhando as pessoas e dizendo: esse vive, esse não vive. Por que essa pessoa está na igreja? Essa igreja não é para qualquer um. Ela começa a ter uma religiosidade. E ela começa a ser presa do mesmo jeito que o eu dela estava perdido sem Jesus. E de uma forma enganosa. Porque ela está ali revestida de um sentimento, mas não vivendo o arrependimento, não vivendo o amor, não vivendo a nova vida, não vivendo o verdadeiro cristianismo. E, queridos, qualquer pessoa, ou você mesmo, que impor a você algo que parece opressor, uma pressão, não é cristianismo. É escravidão, é focar no eu. E o evangelho que Paulo prega é o evangelho que liberta. É o evangelho que nos encontra perdido e diz: eu te amo, eu te restauro, eu mudo a sua vida. E para que a gente vai continuar servindo aos nossos desejos? Vivendo da mesma forma? Que influência teve o evangelho na sua vida? Por que Cristo se entregou na cruz? Ele se entregou na cruz para pagar os meus pecados, mas para que eu viva uma nova vida. Tudo que eu faço no cristianismo, no evangelho, não é porque eu sou tal, não é porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Às vezes nós estamos procurando uma igreja que nos serve, que nos cabe, um pastor que se enquadre. Nós estamos procurando algo assim que fala: agora eu gostei, agora é desse jeito. Mas uma religiosidade de ser servido. O cristianismo não, ele nos leva a servir, a nos envolver para a glória de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus não veio para ser servido, para ser mimado. Mas Ele veio para dar a sua vida em resgate, em nosso resgate. Veio para servir. Deu o exemplo, lavou os pés. O nosso cristianismo, o nosso evangelho deve ser de lavar os pés. O problema dos Gálatas ali é que eles estavam presos, conheceram o evangelho, pessoas se levantaram entre eles, pessoas os seduziram com um falso evangelho, o evangelho que tinha que ser Jesus e mais alguma coisa. Eles completavam essa frase: Jesus é muito bom, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo. A única coisa que nós devemos diante do evangelho é nos arrependermos. Arrependam-se. Foi a mensagem do Descende esse final de semana. Vários jovens reunidos nos estádios. Eu sei que a religiosidade olhou para aquilo e falou assim: ei, que pecado! Estão pulando, estão se alegrando, que pecado! Eu queria que os jovens, que os idosos pulassem diante de Deus, se alegrassem diante de Deus. Glorificassem a Deus melhor do que pular no carnaval. Lá na Bahia, na passeata, que eu e a Neuza participamos, evangelística, lá em Salvador agora, semana passada, domingo passado. Gente, eu vi um senhor com perna, como é que se diz? Uma perna que não é dele, uma prótese, obrigado, uma prótese. Com a camisa Jesus Transforma, umas duas senhoras idosas. E eles falaram para mim e para Neuza: nós estamos nos preparando para pregar o evangelho, para sair lá para o sertão. E numa alegria, numa felicidade. Eu vi senhorinhas lá,
O trio elétrico, eu sei que vai escandalizar muita gente, o trio elétrico é na frente cantando as músicas no ritmo baiano, e o povo ali no ritmo baiano, eu e a Neuza tentando pegar, mais a Neuza do que eu, porque eu sou meio desritmado. Gente, e senhorinhas ali se entregando com alegria. Eu assim, não estou acreditando. Sabe aquelas senhorinhas do coque? Ali se entregando. Mas a religiosidade vai olhar para aquilo. Que vergonha. Mical olhou para Davi e disse, que vergonha. A religiosidade olha e vê vergonha. Deus olha e fala, é para mim, é para mim, é para mim. Porque quem tem um encontro com Jesus explode de alegria. Explode de alegria. Aqueles que olham para Jesus como que eles são, gente. Os que olham para ti são como? Radiante, Senhor. Quando você olha para Jesus, você se torna uma pessoa radiante. Radiante. Então, muitas vezes, apresentam-nos um evangelho que parece até legal, cheio de erudição, cheio de palavras bonitas, mas vazio da graça. E, queridos, o primeiro ponto que eu quero destacar, tudo isso até agora foi só a introdução. O primeiro ponto que eu quero destacar, para florescer em Jesus, fuja da armadilha do falso evangelho. Fuja da armadilha de se achar melhor, de que é Jesus e mais alguma coisa. Nós pregamos a singularidade de Cristo. É Jesus e mais nada. Porque Ele é tudo que nós precisamos. E aí os versículos que eu escolhi, Gálatas 2, 2 e 4 do texto que já lemos, ele fala o seguinte, fui em obediência a uma revelação. Significa que Paulo era guiado pela direção de Deus, não pela sua carne. 14 anos depois, tem um momento certo. Provavelmente ele não queria ir para aquele encontro, para conversar sobre essas coisas. Porque ele via esse evangelho da graça. Mas ele foi. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, aqueles que não são judeus. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência. Paulo não queria contenda. Ele não queria confusão. O verdadeiro cristão, ele foge de polêmica, ele não escandaliza as pessoas. Ele não fala, gente, olha aqui, o meu evangelho, o evangelho de Pedro. Não, ele foi em particular. Conversou com os líderes. Para não correr, eu ter corrido em vão. Para não colocar tudo a perder. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos. Queridos, presta atenção. Presta atenção. Toda a igreja, ao longo da história, a igreja de Cristo, ao longo da história, ela tem aqueles que são zelosos e religiosos. Tem aqueles que são influenciados por esses que lideram essa situação. Toda igreja tem uns que querem encontro com a graça, tiveram encontro com a graça. E quando Paulo escreve aqui, presta atenção, irmãos, eu acredito que Paulo já via alguns que não iriam mudar. E que a palavra de Paulo, pelo contrário, não iria cair no coração deles como graça, e eles analisarem e falarem assim, nós vamos mudar. Não. Pelo contrário, eles iriam até ficarem mais duros e se levantarem contra o apóstolo Paulo. Então, ele chamou até de anátema. Eu estou pregando outro evangelho, são anátema. Não é esse que eu me preocupo. Ele escreveu para aqueles que eram influenciados por um falso evangelho, que pudesse se derramar, se encontrar com a graça, ter um encontro com o verdadeiro evangelho. Para que as pessoas entendam o amor de Jesus. Então, Paulo, irmãos, ele chegou até a entregar um para
já tinha desistido. O bom é que Deus não desiste. Deus vai continuar usando de graça e misericórdia. Mas o apóstolo Paulo já tinha se cansado. Esse não tem jeito, não. Não tem jeito. Eu vou tentar salvar os outros, porque esses aqui não tem jeito. Que se havia infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Subjugar. A escravidão de novo, do eu. Então, queridos, eis o problema. Algumas pessoas argumentavam que para ser aceito por Deus, era preciso crer em Jesus, mas alguma outra coisa. A circuncisão, obedecer o sábado, fazer isso, fazer aquilo. Qualquer coisa que nós fazemos é pós-salvação. É graça e vontade de Deus, nós não merecíamos. E fazemos por amor, não por obrigação. Sabe o que aconteceu com aquela igreja e com as igrejas que Paulo pregou e pregava esse evangelho? Está sendo pregado hoje. As pessoas tentaram descredibilizar Paulo. Aí você se assusta, mas as igrejas? Sim. Dizer que ele não era apóstolo. Quando ele faz defesa do seu apostolado, porque as pessoas já queriam falar, não é nada. Isso aí, se fosse por essas pessoas, o apóstolo Paulo seria jogado de escanteio. Mas Deus, ele levanta aquilo que é recusado, né? Como honra, como labareda, como coluna dele, como atalaia dele. Paulo tinha uma visão clara, de que ele foi levantado por Deus, não para agradar todas as pessoas, mas primeiramente a Deus, viver o Evangelho e pregar o Evangelho. E há algo que você precisa aprender, e eu também, que viver o Evangelho, agradar a Deus, vai desagradar. Não é que o cristão tem que sair desagradando todo mundo, mas o inimigo vai se levantar. Desagrada. Eu, no início do meu ministério, ainda 40 anos atrás, eu imaginava o seguinte, vou agradar todo mundo. Misericórdia. Nem vou dizer como isso terminou. Atos, capítulo 15, verso 1, diz o seguinte, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. É um ensinamento que Cristo não é suficiente. E nós temos a singularidade de Cristo. É Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. O que você pode oferecer para Jesus? Sua vida de pecador. Ele olha para você, o que ele oferece? Amor, bondade, perdão. Está vendo que o texto é desafiador? Segundo lugar, são 3 pontos. Para florescer com Jesus em 2026, fuja, presta atenção, você que é cristão, você que quer seguir a Cristo, fuja dos debates inúteis, que não edificam, que não traz glória para Jesus. Quantas vezes eu já fui arrastado e, irmãos, eu faço um compromisso agora, eu não quero participar de debates inúteis. Não quero. Eu não fui levantado para debater. Eu fui levantado porque Jesus me viu pecador. Para pregar o Evangelho dele. A partir de agora, um compromisso público. Eu estou fora de qualquer debate. Eu quero apresentar o Evangelho pela minha vida, para a glória dele. Então, fuja de debates que não edificam. Olha o que diz o versículo 5 e 6. A esses não submetemos, por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Eles não queriam que ele submetesse, que ele fosse subjugado. Ele disse, não vou, porque eu já sou escravo de Cristo. O 6,
E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Paulo agora parece que foi um pouco mais duro, né? Aqueles que se enchem do ego, da soberba, não me acrescentam nada. Mas aqueles que se enchem do Espírito Santo, aqueles que se enchem do Evangelho, esses me acrescentem muito. Terceiro ponto e último, para florescer em Cristo em 2026, procure o que realmente importa. O que realmente importa na sua vida? Versos 9 e 10. E quando reconhecer que a graça que me foi dada, Tiago, eu não sei por que Paulo aqui muda o nome de Pedro para Cefas, tem um propósito teológico. E João, depois nós vamos entender na mensagem que vem, domingo que vem. Paulo teve um entrever aqui com Pedro. Vamos entender na mensagem do domingo que vem. Que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, para aqueles que não eram judeus, que não conheciam a palavra, e esses três, fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nós lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer. Paulo não questionou nada. Paulo disse: eu quero pregar o Evangelho para aqueles que são gentios, eu não quero transformá-los em judeus, judaizantes, mas eu quero que o Espírito Santo os transforme em seguidores de Jesus e não de uma religião. John Kessner disse, presta atenção no que John Kessner disse: nada nos separa mais de Deus do que nossas condenáveis boas obras. Parece contraditório, né? Você vai falar com a pessoa assim: eu tenho uma vida, eu nunca roubei, nunca matei. Quando depositamos nossa fé em nossas obras, isso nos separa de Deus. É Jesus e mais nada é igual a tudo. Um famoso pregador chamado George Whitefield, ele disse: antes de poder declarar paz em seu coração, você não só precisa se cansar do seu pecado original e atual, ou seja, abandona o pecado, mas também precisa se cansar da sua própria justiça, de se achar, quebrar o seu eu, quebrantar o seu coração. E ele continua: de todos os seus deveres e realizações, deve haver uma profunda convicção, antes que você possa ser libertado da sua justiça própria. Este é o último ídolo a ser removido do nosso coração. O último ídolo a ser removido de dentro de nós é nos acharmos. É nos acharmos. Isaías 64:6, para completarmos, diz assim, profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, todos nós, somos como um imundo. É uma palavra que você quer ouvir, né? Imundo pelo pecado. E todas as nossas justiças, tudo aquilo que eu faço para me purificar, são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. E nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Jesus. E nós não nos afastamos dela.
Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Estava lendo sobre, é claro que é uma ilustração, né? Uma ilustração, uma ideia que se conta, para termos um conceito maior, que um homem faleceu e chegou nas portas do céu. E esse homem pode ser eu, pode ser você. E o anjo que estava ali, claro que isso não tem nada a ver, só para que entendamos, o anjo que estava ali perguntou: por que eu devo permitir a sua entrada no céu? Aquele homem disse: eu frequentei uma igreja batista, fui líder, cantei no coral, ensinei na EBD. E o anjo: o que mais? Cada coisa que ele falava, o anjo: o que mais? O que mais? Aquilo estava sufocando o coração dele, porque ele pensava assim: o que mais que ele quer? Não é o suficiente. E ele disse: meu filho mais velho é pastor. E ele: o que mais? O mais novo é missionário. O que mais? A minha filha do meio se casou com um pastor. Sei, mas o que mais? E ele foi falando. E o anjo perguntando: o que mais? O que mais? Chegou no momento que ele não aguentava mais, ele disse: misericórdia, Senhor! O anjo virou para ele e falou assim: yes, é isso aí. É por aí que começa. Começa por misericórdia, Senhor. Começa por aí. Nada do que eu faça, nada do que você possa fazer, substitui o que Cristo fez na cruz. É suficiente, é completo. Não é por merecimento. O que diz lá Efésios 2, 8, 9? Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se você for pelas boas obras, você pode perguntar: até quando? Até quanto? Quanto será suficiente? Você pode fazer todas elas. Nada se compara ao que Cristo fez na cruz. Nada se compara ao que Cristo fez na cruz. Por você. E a partir do encontro com Cristo, você se entrega. Toda pessoa que teve encontro com Jesus, ela sai da arquibancada. Ela sai do ser servido. Ela passa a ser servo. Ela está servindo. Toda pessoa que teve encontro com Cristo, ela se torna um missionário. Prega inclusive com palavra. Ou seja, prega mais com as atitudes, com exemplo. Porque Cristo a transformou. Toda pessoa que tem encontro com Cristo, ela se torna um seguidor, uma seguidora. Ela quer ser como Jesus. Toda pessoa que teve encontro com Jesus, toda, quer comunhão com o corpo. Não quer provocar divisão. Toda pessoa que teve encontro com Cristo, ela quer comunhão com os irmãos. Toda pessoa que teve encontro com Cristo, ela quer viver para a glória de Deus. Você passou nesse teste? Se converta. Reconheça o sacrifício de Jesus. A partir dele, você se torna habilitado para viver dessa forma. Para viver dessa forma. Não permita que nenhuma religiosidade, que ninguém abafe e tire o dom e o talento que Deus deu a você. Renuncie ao pecado. O pecado te atrai, o diabo ele seduz, mas rompa hoje, não é amanhã, é agora. E se entregue totalmente a Jesus. Não tem outra mensagem. É a Bíblia, é o Evangelho.